Olá, meus irmãos, passando hoje neste domingo, dia 6 de outubro, 27º domingo do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, lá no seu capítulo 10, versículo 2 ao 16. Para experimentá-lo, perguntaram se era permitido ao homem despedir sua mulher. Jesus perguntou: qual é o preceito de Moisés a respeito? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram mais perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque as pessoas assim é que pertencem ao reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como a criança não entrará nele. E abraçava as crianças e, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de fato maravilhoso. O episódio narrado por São Marcos conta que os fariseus interrogaram Jesus sobre o divórcio, para provocá-lo naturalmente. Jesus tinha ido à Judeia, para além do Jordão. Muita gente se reuniu em volta dele e, como sempre, ele ensinava a todos. A pergunta dos fariseus tem um significado próprio no contexto criado por São Marcos. Tudo começou com a discussão dos apóstolos para saber quem deles era o maior. Jesus então ensinava os apóstolos que quem quiser ser o primeiro deve ser o último de todos e o servo de todos. Em seguida, São Marcos elenca 3 situações que, nesse contexto, prolongam a discussão sobre quem era o maior. Primeiro, alguém que não era do grupo de Jesus estava expulsando o demônio em nome de Jesus. Os apóstolos o proibiram e o impedimos porque não nos seguia. Já tinham compreendido que entre nós somos todos iguais e ninguém é maior do que ninguém. Mas em relação aos outros e a outras pessoas e outros grupos, o nosso grupo, aquele no qual eu estou, é o maior. Eles podiam aceitar que eles tremendamente não podiam aceitar que alguém de fora do grupo dos discípulos fizesse alguma coisa boa em nome de Jesus. Depois, naquela sociedade de mulheres e crianças eram consideradas, não é verdade? No mundo judaico antigo, muitas vezes as crianças, as mulheres eram consideradas inferiores em relação aos homens. Jesus então valoriza as crianças. Em receber uma criança por causa de Jesus, estará recebendo o próprio Jesus. E ai de quem escandalizar um desses pequeninos que creem em Jesus. Pequeninos pode se tratar também os discípulos de Jesus e aqueles também que se encontram na infância espiritual. Por fim, Jesus valoriza as mulheres também no episódio do divórcio. Nesse contexto de São Marcos, a questão não é tanto o divórcio em si mesmo, mas quem tem a iniciativa do repúdio.
O homem podia repudiar a sua mulher e se casar com outra. No direito judaico, porém, a mulher não podia repudiar o homem. No tema da igualdade das pessoas e no respeito às suas diferenças, Jesus diz que quem despede sua mulher e se casa com outra comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, também igualmente comete adultério. Então, trazendo realmente a justiça completa. Então, Jesus dá à mulher o mesmo direito de repúdio que a lei dava ao homem. O homem não é maior que a mulher, mas, sobretudo, diz: se repudiar sem a causa, se não for por casamento falso, não é verdade, a nulidade canônica, algo desse tipo, a sanação completa, então o que você pratica nessa nova relação, então é uma relação pecaminosa de adultério. Então, voltam as crianças que os discípulos tentam afastar, e Jesus as acolhe com muito carinho e as abraça, as abençoa, impõe as mãos sobre elas. É uma maravilha. Por um lado, são as vítimas do divórcio e não pode deixar de ser levadas em consideração. Por isso as crianças estão aqui no contexto todo especial, porque o marido se casa com sua mulher e a mulher com seu esposo, não para uma relação somente de felicidade entre eles, não, mas em vista aos filhos, em vista à prole, não é verdade? Então, é para enchermos o céu. Então, o casamento é para que se produza a vida, principalmente. Então, a principal vítima quando há um divórcio, não há dúvida, são as crianças. E Jesus, quando as põe no centro, as abraça e as abençoa, quer mostrar que o fruto de uma verdadeira e boa relação é o quão saudáveis são seus filhos. Se há divórcio, pronto, temos um problema. Bom, por outro lado, vale tanto quanto os adultos, tantas crianças, porque são pessoas humanas. Não é verdade? Não importa em que fase da vida estejam. Homem e mulher são uma só carne. Lemos no Gênesis. E, segundo a carta aos Hebreus, não é verdade? Hebreus capítulo 2, versículo 9 ao 11. Todos procedemos de um mesmo Pai e somos todos igualmente irmãos. Pensemos, meditemos nesse 27º domingo do tempo comum sobre exatamente isso. A igualdade de filiação a Deus Pai, todos que somos batizados. Deus abençoe você para cair cheios do Espírito Santo. Possamos afirmar como salmista no Salmo 127. O Senhor abençoe o teu lar. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.